Olá! Já imaginou se pudéssemos ter todas as perguntas respondidas? Quem sabe num jardim secreto, aquelas dúvidas que avassalam o nosso coração? Pois é sobre isso que nós vamos falar hoje, nessa história que vai além da história, que começa assim. Era uma vez e não era uma vez. Era uma vez um jardim secreto, onde todas as perguntas não respondidas viravam flores. Sim, a lenda dizia que todas as perguntas que as pessoas tinham, se não fossem respondidas, nesse jardim encantado viravam flores. Haviam flores prateadas, cintilantes, maravilhosas. Haviam flores sombrias e espinhosas. Flores de todos os jeitos e para todos os gostos. O fato é que esse jardim ficava escondido. E a lenda dizia que se alguém um dia conseguisse chegar até ele, ela poderia ter a resposta da sua pergunta mais íntima respondida imediatamente. Lá na cidade, existia uma moça chamada Elara. Elara estava cansada da vida vazia que ela tinha e resolveu procurar o tal do jardim. Arrumou tudo, colocou mochila nas costas e foi atrás do bendito jardim. Bem, ela nem sabia ao certo para onde ir e nem sabia ao certo por que estava indo. Talvez ela estivesse buscando um pouco mais de paz, de discernimento, de sossego, mas o fato é que ela foi, confiando apenas nos seus instintos e também ali em alguns sinais misteriosos que apareciam no meio do caminho. Elara então, um belo dia, acordou e viu um portão enorme bem à sua frente. E na entrada do portão estava uma velha cuidadora. E a cuidadora sorridentemente perguntou a Elara: "Veio buscar respostas, minha filha?" E ela respondeu: "Sim, eu quero perguntar sobre a felicidade. Como faço para ser feliz?" Foi então que a senhora saiu conduzindo Elara por aquele imenso jardim, mostrando a ela todas as flores, de todas as cores e de todos os tamanhos. E enquanto Elara passeava pelo jardim, as flores sussurravam as suas perguntas. Quem sou eu? Para onde eu vou? De onde eu vim? O que vai acontecer quando eu morrer? Eram dúvidas e mais dúvidas das mentes humanas. A velha cuidadora olhou para Elara e disse a seguinte frase: "Colha a flor que você mais se identificar, aquela que mais lhe chamar a atenção." Elara deu uma olhada no jardim, eram tantas flores, mas ela viu lá no meio uma pequena flor prateada, miudinha. E foi justamente essa que Elara pegou. Na hora em que ela segurou na flor, uma voz veio de dentro e lhe disse: "A resposta para a sua pergunta está dentro de você, na pergunta que você mais deseja fugir." Nesse momento, o jardim inteiro desapareceu e Elara se viu diante de um lago tranquilo e o seu reflexo a encarava profundamente, com tanta força que ela percebeu que a pergunta que ela temia responder era justamente aquela que o reflexo dela estava fazendo. Por que você foge de mim? Elara percebeu que a felicidade não era fora, nem adiantava procurar em outros lugares. Elara percebeu que a felicidade real estava justamente em olhar para ela, em se ver, em se buscar. Elara enfrentou a sua maior dúvida, a sua maior sombra, o seu maior medo. Ela se encarou, se olhou, venceu a questão. E então ela sentiu uma paz profunda reinar no seu coração. E ela descobriu qual a verdadeira função do jardim secreto das respostas. E você? Tem fugido de qual pergunta?
É porque nós buscamos respostas. Mas você sabia que, na verdade, as respostas geralmente estão nas perguntas? Qual a pergunta que você não está fazendo? Qual a pergunta que você tem medo de fazer? Qual a pergunta que você tem medo de olhar? É essa pergunta que vai dar as respostas que você precisa. É olhando para ela, é mergulhando profundamente nessa pergunta. É que, na verdade, o que o Jardim Secreto vem nos mostrar é que todas essas perguntas e todas essas respostas já estão dentro de nós. Não adianta buscar fora. Não precisamos ir atrás de outras pessoas com as suas experiências para nos darmos respostas sobre a nossa vida e as nossas experiências. Cada um tem a sua resposta diante daquilo com o qual viveu. Eu tenho um jeito de enxergar a minha vida. E para isso eu tenho as minhas respostas. Você tem um jeito de enxergar a sua vida e para isso você tem suas respostas. Do mesmo jeito que a Mariazinha, o Joãozinho e tantas outras pessoas. Entende que cada pessoa tem a resposta para si diante das experiências e daquilo com que ela viveu. Então, às vezes, nós saímos buscando conselhos de outras pessoas que viveram outras experiências e elas vão nos dar as respostas de acordo com as experiências delas e que não bate com a nossa. E aí, às vezes, quando a gente menos espera, a gente está fazendo coisas que outra pessoa estaria fazendo, mas que não tem nada a ver com a vida da gente. Percebe? Percebe que as respostas que nós buscamos estão dentro das perguntas que nós evitamos fazer? Que essas perguntas estão baseadas nas nossas experiências de vida e que somente elas têm o potencial verdadeiro de nos preencher com a resposta correta? Então não fuja mais de você, não fuja mais da sua pergunta. E assim como Elara, mergulhe para dentro de você. Siga, assim como Elara, o seu instinto, como você vai chegar a esse lugar, sinta os sinais que a vida vai dando e faça a pergunta certa. E faça silêncio. Mergulhe em você, porque aí você vai descobrir a resposta. A resposta que só você pode dar para você mesmo. É sobre isso. Nem mais, nem menos. Essa história também é um conto popular. Não sabemos quem escreveu. Mas, se você gostou, deixa seu like, compartilha, comenta, envia para outras pessoas. Quem sabe vai ajudar outras pessoas a pensarem sobre as suas questões. E a gente vai criando essa prática de compartilharmos coisas boas, notícias boas, histórias boas que nos fazem pensar, despertar, crescer e sermos a nossa melhor versão. Eu sou a Adriana Maciel. Toda terça-feira e quinta-feira, às 10 da manhã, tem história nova aqui no canal, Além das Histórias. Te espero, hein? Beijos. Tchau.